E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Turururum. Vamos ver, Luísa. Ele falou pra eu entrar e chamá-lo aqui. Vamos ver se ele entra. Acabei de mandar aqui pra ele. Vou chamar. Vamos ver, só vamos ver se ele entra, né? Já chamei. Eu falei com ele aqui antes, daí ele falou pra eu entrar e mandar pra ele. Mandei. Vamos ver se ele entra. Segurar a audiência. É bom que enquanto isso eu coloco o celular pra carregar. Gente, eu perguntei pra ele antes se ele topava, ele falou que sim. Vamos ver se ele vai entrar aqui ou não. Será? Se ele entrar eu vou fazer umas perguntas assim pra ele. Calma aí, gente. Segura aí que eu tô falando com ele aqui no outro número. Então vai mandando suas dúvidas aí, Letícia. Vamos ver. Dona Emília, a gente precisa fazer a nossa live, né? Só fechar a porta aqui, gente. Tô na casa da minha mãe. E aí? E aí, Fernando, beleza? Tudo bem? Eu tô. E tu? Tudo bem também, graças a Deus, cara. Ajeitando um suporte mequetrefe aqui pro celular. Tô na casa aqui da minha mãe. Eu acho isso engraçado, né? O pessoal quer É. começar a fazer live, aí fala assim, Ítalo, qual a iluminação que eu compro? Qual o tripé que eu compro? Eu falei, você tá de sacanagem? Porra, você tá de sacanagem? Eu sou o rei do Instagram. Eu não tenho nem tripé aqui, cara. Você sabe onde é que sabe onde é que meu celular tá apoiado? Ele tá apoiado Onde? ele tá apoiado no computador aqui, porra. Eu abro o computador e apoio. É que olha o meu suporte aqui, qual que é? É. O suporte é esse, porra. Aqui, ó. Esse aqui é Sempre... o suporte. Aqui, ó. É o suporte aqui do computador. Porra! Cadê a luz? Não tem luz? Cara, É ring light, porra. eu tô num suporte aqui, aqueles furadores de página, sabe? Qualquer coisa. Aqui já foi. Eu vi você o Pedro brincando, né? Que se Hum. aquela moça lá que me fugiu o nome, se chamasse ele, teria que comprar uma casa, né, pra fazer a É, eu live. achei graça. Porra, Pedro. Ah, porra, ela quer ficar pagando uma de que tem, tá. Eu apoio tomar qualquer merda aí, porra. É a a Mulher Maravilha. A Mulher Ah, Maravilha. é. Tem uma teoria de que ela é um homem, né? Transexual. Isso é loucura. A mulher é bonitona. Nossa. Ela é Gal Gadot. Acho que é É, Gal Gadot. só não pode pegar opiniões do tipo do Ronaldo Fenômeno e tudo mais, porque aí fica na indecisão ali, né? A gente não sabe pra qual lado joga, né? Uhum. Agora, ela e o marido dela abriram uma produtora, cara.
para fazer uns vídeos, uns filmes muito interessantes sobre heróis verdadeiros. É. É, religiosos, inclusive, né? Pessoas assim, Porra. judeus notáveis, católicos notáveis. É a pegada da produtora deles. Tomara que vá avante, vá adiante. Eu acho que são histórias que vão ser contadas, assim, né? Ela deve ter gostado de ter feito a Mulher Maravilha, mas você vê que é uma pessoa mais profunda, assim. Ela falou, olha, beleza, Sim. esse aqui é um herói real, né? Que pode ter uma identificação, mas ao mesmo tempo pode, né, ter uma coisa ali de não... A coisa não anda. E aí, ela e o marido dela abriram essa produtora, cara. Não sei se eles já lançaram. Caramba. Eu acho que o primeiro que eles estavam querendo gravar era o filme sobre aquela Helena Sandler, uma judia da Segunda Guerra que salvou uma galera ali dos nazistas, etc. Então, bacana, né? Isso é tudo pra falar do Pedro aí que ele tava É. papo Ó a Emília pagar querendo um. fazer uma ponte já com a Lumini. É verdade, aí tem que chamar o Matheus. Pô, cara, o Matheus é. Puta, cara, ele é fora da curva demais, cara. Não é que é um gênio. Você sabe quando a gente abre qualquer conversa assim, o que nego mais pergunta é sobre protestantismo e catolicismo, né, cara? Então vamos jogar tarugo, pessoal. Bora! O- o- Pega a quarta carta aí do Imperador e vamos fazer um resumo daquela live, já que nego não assiste mesmo aquelas 3 horas lá. E aí Exatamente. eu preciso resumir aquelas respostas em dois, três Ó, stories. eu vou então resumir toda a minha audiência com uma única lâmina. Bora. O louco. O louco. Tá tudo resumido, pronto, tá tudo resumido. Já Fala aí, abarca isso tudo numa carta só, né? o que tu quer? Aí o pessoal fala assim, a Lara Nesteruk é ateia. A Lara Nesteruk, a Lara, porra, a nossa Sim, Lara. sim, sim. A Lara Nesteruk é ateia, não sei o quê, ela é ateia. Aham. Olha o livro que ela me deu. A vida Qual de que é? Ruth. Tá? A vida de É, Ruth. Ruth. A vida é. Qual é isso aqui? Isaac e Rebeca e Adão e Eva. Você tá aqui, Porra! cara. Até a coleção com 32. Até a coleção lá com 32 volumes. E ela porra toda. Pô, Ah, fala, se o amar cara. as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas vale de verdade, ela escolheu É óbvio. péssimos amigos pra isso, né? Então, você tá entendendo? Ela até já Claro falei. que eu tô falando aqui brincando, né? Lógico. Ela é zero ateia, Lara. Zero ateia. Você vai ficar lendo essas porra lá na casa dela e pronto. Aí, Lara, tô te explanando aqui. Saudade dela. Hum. É, a Lara logo logo tá fazendo. Tá sendo batizada e com filho, né? É óbvio, vai ser batizada, crismada, comungando. Lara. Ah, fala aí, cara, desculpa. Né? Imagina. Tá falando Pô, aqui, semana passada eu não ia abordar esse tipo de coisa no meu Instagram, né? Não era a hora ainda, não era a hora que eu queria, pelo menos. Aí surgiu uma perguntinha lá, né? Você é católico? Daí eu olhei e falei, putz, meu, vou deixar essa caixinha vencer e deixa pra lá. Daí eu falei, não posso me furtar de responder isso daqui, né? E aí eu peguei e comecei a responder, comecei a colocar uns temas. E aí falei daquela conversa que a gente teve lá no passado com a Sâmia, pô, daquelas 2 ou 3 vezes que a gente jantou junto, você me explicou um caminhão de coisas do Arno que me levou na missa, enfim, tudo isso daí. Cara, bombou o meu Instagram de gente que tá com dúvida numa série de coisas que eu também tava, que eu também passei, né? E que pela graça do bom Deus, né, eu tive contato com você para te explicar, para te perguntar olho no olho, né? Muitas coisas e você com toda bondade e paciência respondendo aquele caminhão de perguntas que eu te fiz, né? Um monte de pergunta besta às vezes. E eu vejo o pessoal que tá com uma sede muito forte disso, Ítalo. E aí eu vendo isso, eu volto naquele segundo curso, na segunda turma lá do ano passado, que a gente jantou junto. Tem muita gente que não sabe disso. Foi ali que eu entendi, na verdade, o que tem por detrás, né, disso tudo que você faz quando você lê o depoimento daquela menina que não tinha se suicidado, tentado suicídio, graças ao seu trabalho, né? Eu dei para você ler isso daí. Você se recolheu ali, né, um segundinho, né? E a sua resposta, que naquele momento ainda era um cara que eu não conhecia direito, né? Sua resposta poderia ser qualquer uma, né? Poderia ser, só isso aqui o trabalho já valeu, é por isso que a gente não para e tudo mais. Sua resposta foi, louvado seja Deus. E aí eu vi que você, né, ficou ali
um pouco mais contrito por uns 20, 30 segundos, o que pra mim, claramente, deu a impressão que você estava fazendo uma oração, e aí voltou ali pra mesa, voltou pra conversa. E eu acho que isso tem muito do trabalho que você tá fazendo, né, cara? Acho que tem muito do trabalho que você tá fazendo que não é só fazer o povo virar gente, né? Vai muito além disso. O que que tu quer saber, Fernando? Cara, pra quem tá na dúvida entre protestantismo e o catolicismo, fala aí um primeiro caminho pro pessoal. Esses dias eu tava. Não aconteceu, mas a cabeça do Doc é meio maluca, você sabe, né, Fernando? Então, tu é meu amigo, né? A gente já. Enfim. E aí, o que acontece é que, há um tempo, por causa do Covid, o. A coisa, né? Suspensão de culto, suspensão de missa, Uhum, pá, 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 pá. Realmente, num momento muito. Eu errei ali, né? E fiz um story falando algo que eu realmente não devia ter falado sobre o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani, tá? E fiz um pouco, eu abstratamente eu não estava errado, né? Mas a vida ela não é feita só nas abstrações e nos princípios, ela é feita também na concretude uhum, das coisas, né? Então, abstratamente, obviamente, eu estava certo, e ele, possivelmente, ele também acha que eu estava certo, né? Mas a verdade é que foi muito inadequado. Eu falei uma coisa sobre ele de modo. Foi muito feio o que eu fiz. E apaguei, coisa que eu nunca faço. Né? Apaguei o post lá. Né? eu lembro Os desse stories, post. tá? Apaguei os stories. Foi um ou dois stories lá que eu marquei, o Dom Orani, e apaguei. Tá, né? Deixei esfriar um pouco, deu uma celeuma, como tudo que eu faço, né? Um Deus nos acuda. Então, o clero inteiro falando de mim, os bispos todos. Eu acho que o fulano lá, enfim, então um bispo aí gravou um vídeo, um bispo importante, no cara. Não me citou, mas sabia que foi uma resposta a Uhum, mim. Mandei uma mensagem pro Dom Orania, pro WhatsApp. A gente troca, né? Tem um WhatsApp uhum. dele, né? Mandei uma mensagem para ele pedindo desculpa mesmo, perdão mesmo. E aí ele me respondeu, feito um pai, né? Ítalo, que isso, não sei o que, teu trabalho, papapá, eu Dom Orania, ó, desculpa mesmo, né? Papapá, perdão. Você acha que não vale a pena fazer uma retratação pública, porque eu conheço meu público, o nego vai ficar mais atiçado ainda, e então, panos quentes nessa porra, foi rápido, nem todo mundo viu, deixa pra lá, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, papapá. Aí, isso tudo pra responder o que tinha me perguntado. E Uhum. aí, um pessoal que é muito aproveitador, né? Porque eu conheço a igreja, né? O pessoal muito aproveitador que é uma nulidade, um zero à esquerda mesmo, pra fazer média com o bispo, fizeram a porra de uma nota de repúdio contra mim, né? Um cara aí fez uma nota de repúdio, um cara esquisito demais, fez uma nota de repúdio, ele é presidente de um negócio que nem existe, mas enfim, fez a nota de repúdio, cara esquisito, sabe? Cara esquisito. Aí eu vou numa missa aqui, na Barra, que eu encontrei esse cara na entrada. Ele tava ali, ele frequenta essa mesma igreja. Encontrei esse cara. E aí ele meio que fingiu que não me viu, ficou de costas, sabe? Eu passei, eu não falaria nada. Tá bom, pô, deixa o cara, agora. Só que aí, na segunda missa eu fui, ele tava lá de novo. Aí numa terceira missa eu fui, ele tava lá de novo. Aí eu fui no banheiro antes de a missa, né, fazer um pipizinho, né? Eu tava trabalhando o dia inteiro. Fui fazer um xixizinho lá, né? E aí a minha cabeça pensa, né? Eu penso das coisas, eu projeto, é assim, disso que eu vivo no final das contas, né? E eu meio que projetei um diálogo possível, né? Supondo que ele tivesse um arrobo de masculinidade, fosse tirar satisfação comigo, né? E fosse falar assim, o que você está fazendo na missa? Você não é um católico verdadeiro, né? Nem que ele fosse falar uma coisa desse tipo, Uhum, assim, nesse pessoal, eu daria a ele uma resposta. Foi bom para mim, foi tema de oração já, né? uhum. Eu falei assim, mas você tem razão, eu não sou católico mesmo, né? É, você tá entendendo? Assim, em que sentido? A religião, né? A gente não é. A religião que você tenha, né? Qualquer religião que você tenha, sobretudo a católica,
A verdade mesmo é que a gente tenta, você tá entendendo? A gente tenta, né? Só pode dizer mesmo que é católico, que tem a religião católica, um santo. Você tá entendendo? Um santo tem a religião católica. Um santo, ele de fato está dentro da religião católica. Ele está dentro da religião. Um sujeito feito eu não estou dentro da religião. Tá entendendo? Eu não estou dentro da religião. Estrito sensu, se você quiser ser sem escrúpulos, mas dizendo assim, olha, com uma visão existencial dura até, uma verdadeira. Assim, olha, realmente, eu ia dar razão para ele. Assim, olha, você tem razão, meu filho, então reza por mim para que eu seja. Né? Você tem total razão. Eu não sou católico mesmo. Olha que tragédia. Né? Então você reza para que eu seja. O que é, então, o que é esse ser católico? Ou ser protestante? Você olha, pessoas assim, muito aguerridas. Os protestantes têm pessoas muito aguerridas, né? Olha, é uma cegueira existencial muito profunda, Fernando. Muito profunda, né? Porque Sei bem. o sujeito ele tá achando que ele tem toda a religião. E basta ele dar um lance de olho para a vida dele, que ele vai ver que ele não tem a religião. Mesmo que ele tente praticar. Ele não tem a religião ainda. Ele está tentando praticar, está tentando entender. Ele pega uma parte da religião. A parte que ele compreendeu, a parte que é menos ofensiva, a parte que não tira ele de certas comodidades que ele tem. Né? Essa que é a verdade. Então eu daria razão para esse sujeito. Se ele viesse para você, mas que católico, você não é católico, né? Você vai ver a missa. Não sei. Você tem razão, né? Você tem razão no que você está dizendo. Né? Isso vale para tudo. Isso vale para o protestante, isso vale para o Uhum. católico, isso vale para né, qualquer sujeito que pretenda ter uma religião e não seja um santo ainda, que é todos nós, no final das contas. Assim, né? Essa é a posição existencial de todos nós. Nesse sentido, os protestantes eles têm razão quando eles falam, por exemplo, que os católicos eles desconhecem a Bíblia. Né? É uma acusação muito frequente que os protestantes fazem sobre os católicos. Né? Então, nesse sentido, o católico ele tem que pegar um pouco do que, entre mil aspas, religião protestante e absorver para ele. E não rejeitar. Eu vejo muito Uhum. católico assim, eu vejo muito católico assim, mas também tudo é Bíblia, né? E a tradição, e o magistério, e a vida dos santos, e não sei o que. Eu falo, olha, meu filho, você está sendo ignorante, porque nesse sentido há uma profunda sabedoria aí. Fala, você tem que ter o conhecimento das escrituras mesmo. Porque a escritura é toda a religião? Não, mas a escritura é uma parte da religião. É uma parte da religião. Então, nesse sentido, o católico ele tem que olhar para essa acusação dos evangélicos, dos protestantes, e pegar e falar assim, tem razão mesmo. Tá entendendo? Assim, eu hoje mesmo, na Uhum. live anterior aqui, né? Eu tava numa live. Quem não sabe, eu tava numa live antes do Fernando me convidar para essa, e eu tava falando da parábola do semeador. E, obviamente, um pastor protestante saberia de trás para diante a parábola, ele saberia citar a Sim. parábola de Cole, ele saberia, não, foi em Mateus, o Evangelho de Mateus diz que o terreno pedregoso não tem terra e o Evangelho de Lucas diz que o terreno pedregoso não tem água. Você viu como eu me confundi ali, eu falei, eu não sei exatamente se é um ou se é outro, né? Não sei se é o de Mateus, de Lucas, não tem, falei, isso é uma lacuna. Isso é uma lacuna, porque no final das contas é um livrinho deste tamanho que era para você ter todo decorado na cabeça. Fato. É o livrinho, porra, você pega os evangelhos, bicho, assim, é 5 páginas. Tô brincando, mas assim, porra, tu lê, tu lê o Evangelho de Lucas numa tacada num dia, você tá entendendo? Assim, um dia você lê 5 vezes o Evangelho de Lucas se você quiser, né? É muito pequenininho. Sim. Né? A pessoa que tem ritmo de estudo como eu, de fato, se eu quisesse, eu leria, eu decoraria os textos todos, se eu quisesse. Mas não faço isso. Né? Então, a, há algo da religião protestante, que no final das contas é só isso que é a religião protestante. O que é a religião protestante? A religião protestante é só isso. Né? Porque a religião é prática, sobretudo. Né? Sim. É uma prática do estudo, da aquisição do conhecimento escriturístico. Tá? Isso aí é a prática da religião protestante. Nada se acrescenta à religião. A religião protestante ela não tem nada além disso. Não há uma prática que está para além disso na religião protestante.
Existe Lembrei de uma, você falando da prensa. existe uma doutrina protestante, uma teologia protestante. Isso não é religião. Isso é doutrina, isso é teologia. Né? Você Uhum. não vai se santificar pela doutrina e pela teologia. Ninguém se santifica pela doutrina e pela teologia. As pessoas se santificam pelo que elas fazem, pela prática. Né? Então, a Sim. prática, o que, que tem de prática no protestantismo? Né? O que tem de um amor às escrituras. Tá? Então, nesse sentido, você tem que olhar para a religião, o católico tem que olhar para a religião protestante e falar, há algo dessa religião que me falta. Não falta porque falta na religião, falta em mim, porra. Uhum. Eu não pratico essa porra direito. E o protestante, igualmente, ele vai olhar para a religião católica e falar assim, tem algo da religião católica que eu não pratico? Tem a tecnologia de santificação da religião católica que não tem dentro da minha religião protestante. Né? Então, o sujeito que está... Assim, o protestante tem que olhar para a religião católica e falar assim, tem realmente elementos de prática na religião católica que são... Posso só fazer um parênteses e responder a menina aqui, Fernando? Pode, claro. É muito interessante, A casa é sua, cara. tá? A Lua, ela falou uma coisa aqui. Lua, com todo amor do mundo, vê se você acompanha aqui que eu vou falar aqui, tá? Não vamos brigar, tá? Pelo amor de Deus. Ela falou assim, ó, protestantismo não é religião. Jesus abominava a religião. Ela disse. A Lu disse, né? Lu, vamos lá. Lu do meu coração. Vamos lá. Eu vou te falar. Escuta o Doc. Escuta o que o Doc vai falar assim, ó. No nosso tempo, e só no nosso tempo, isso nunca existiu na face da Terra. No nosso tempo, e só no nosso tempo, e você vai entender que o modernismo ele traz isso, né? Isso não é só na religião, isso é em tudo. Em tudo é assim. As pessoas querem, vê se você não é assim, Lu, que eu sou. A gente quer a consequência sem a causa, né? A gente quer ficar rico sem trabalhar. A gente quer transar todo dia com a nossa esposa sem ser educado, sem seduzir, sem porra fazer, não é isso? Sem conquistar, sem fazer as coisas, não é isso? A gente quer as benesses e os carinhos sem ser uma pessoa atenciosa. Não é isso que a gente quer? A gente quer essa porra, né? A gente quer a consequência sem a causa. Né? É assim tudo. É assim tudo. No nosso tempo, essa coisa se estendeu também para o que para o mundo espiritual, já que você não gosta da palavra religião, tá? Você não gosta da palavra religião. O que você acha que é, o que você acha, né, o que as pessoas acham que é, entre aspas, religião, ou espiritualidade, ou o diabo que for, né? Dá o nome que você quiser, é o seguinte, ó, o que a pessoa quer? A pessoa quer ter fé. A pessoa quer fé, né? Esperança. É isso que a pessoa quer, né? Só que entenda uma coisa, minha filha, a esperança e a fé, elas são fruto da religião. Entenda isso. Assim, ó, realmente, a religião não é nada. A religião é um meio. Vamos lá. O que é a enxada e o ancinho? A enxada e o ancinho, eles são instrumentos para arar a terra. Você quer... O que a pessoa quer, enxada e o ancinho? Não. A pessoa ela quer a goiaba. Ela quer a uva. Né? Ela quer a vagem. Ela quer o fruto do trabalho de arar a terra, plantar semente, espantar as pragas. Não é isso que ela quer? Olha, arar a terra, plantar semente, espantar as pragas é o que a gente chama de religião. O fruto é a fé, a esperança e a caridade. Porra. As pessoas querem entrar na religião porque tem fé. Fala, mas isso não tem o mais mínimo sentido. Isso é uma loucura. Ítalo, sabe por que eu não sou religioso? Porque eu não tenho fé, eu não acredito nessas coisas. Eu entendi o que você falou. Você falou assim, ó, é a mesma coisa que você fala assim, Ítalo, sabe por que eu não entro na academia? Porque eu sou gordo. Tá, cara, tô entendendo. É a mesma coisa, você tá falando a mesma coisa. Você tá falando assim, ó, eu não entro na academia porque eu sou gordo. Quando você fala assim, eu não tenho religião porque eu não tenho fé, sabe? Você tá falando a mesma coisa.
uma das chaves que viraram para mim, Ítalo, não querendo te cortar, mas foi justamente isso. A prática daquilo que você já me falou várias vezes, você já fala nos seus stories também várias vezes, do jejum, esmola e oração, que é a base ali de onde tudo começa, é o que faz entender o resto. Não é o resto que faz entender isso daí. Mas é claro. Então, assim, olha, é uma coisa que a pessoa pode querer ter ou não. Ninguém é obrigado a ir pra academia, ninguém é obrigado a ter religião, você tá entendendo? Só que você deixa de ter uma coisa, você deixa de ter fé, esperança e caridade. Se fé, esperança e caridade não são valores para você, não tenha religião. É simples assim, porque é para isso que a religião serve. A religião não serve para você fazer parte de um grupo social, né? Para você fazer parte de um grupo social, você vai pro teu clube, né? Você se matricula no Rotary, você matricula, porra, sei lá, vai para um clube, faz alguma outra coisa, você liga pros teus parentes, entendeu? Você, porra, chama a galera para sair pra boate, aí você vai ter grupo social, né? Vai ter grupo social. Então, a pessoa que fala assim, ah, Ítalo, mas é que eu não tenho fé. Você entendeu? Óbvio que você não tem fé, porra, você não tem religião, cacete. É simples assim. Ah, não, Ítalo, comigo não. Eu tenho muita fé e não tenho religião. Eu só preciso de muita fé, Ítalo. Eu só preciso de muita fé. Mas não tenho Isso aqui religião. fé demais, né? Ah, você é um bobão. Você é um palhaço. Você tá entendendo? Você tá chamando de euforia, né? De orgasmo, wishful thinking. Você tá chamando essas coisas de fé. A fé não é isso. A esperança não é isso. Essas coisas que você está chamando de fé, não tem nada, você está entendendo? Não é religião. Então é claro que você. Aí você olha para a religião. Então é uma coisa assim, ó, parar de ter medo de falar a palavra religião. Essa é a primeira coisa. Então ficou começando, não, religião é uma coisa assim retrógrada, uma coisa. Para com isso, cara. Você tá entendendo? Religião, você tem que falar para religião. O que você quer ter? Eu quero ter religião, você tá entendendo? Porque se você não tem religião, você não vai ter fé, não vai ter esperança, não vai ter caridade, porra. Agora, tem que entender direito o que é essa religião. Tem que entender direito o que é a religião também. O pessoal fala assim, ah, Ítalo, eu sabe por que eu não gosto da igreja? Sabe por que eu não gosto da católica? Porque a católica tem muitos dogmas. Você já ouviu essa? Eu já ouvi essa várias vezes. A católica tem muitos dogmas. Aí você fala assim, meu filho, tava assistindo uma entrevista eu sei que o Thalisson tá confuso. Você tá confuso porque você nunca ouviu isso, Thalisson. Você tá confuso porque você nunca ouviu isso que eu tô falando aqui. Eu tô dando uma tela azul na tua cabeça, porque é por isso que tá essa zona, você tá entendendo? Religião é prática, meu filho. É igual pra academia, porra. É igual pra academia. Religião é prática. Tem que praticar a porra da religião. Ô, Né? Ítalo, quando o Don Fala. Giussani coloca ali a questão do senso religioso, né? Dá pra gente atrelar essa questão dessa prática religiosa com o desenvolvimento desse senso religioso? O senso religioso do Don Giussani, ele é como. O Don Giussani, ele tá muito certo ali no que ele fala. Ele fala que o senso religioso é como se fosse um sentido a mais que a pessoa tem. Tem tato, olfato, visão, paladar. E a pessoa tem uma outra coisa, que ela captura o transcendente. A pessoa ela tem uma tendência a capturar o transcendente. É isso que ele chama de Uhum. senso religioso. Né? O senso religioso para o Dom Jussano é o seguinte: ó, é algo que está inscrito em todo ser humano, o ser humano percebe que as coisas permanecem. O ser humano percebe. É mesmo, o Dom Jussano tem razão, porque um cachorro não percebe que as coisas permanecem. Um cachorro não percebe que existe uma coisa chamada fora do tempo. Né? E eu provo, a gente pode provar pela razão. É o seguinte, você comprometa-se com um cachorro de Boa. se encontrar. Vamos se encontrar então, meu cachorro, 9 da noite de segunda-feira. Você sabe que o cachorro ele não consegue fazer isso? Ele não consegue fazer isso por quê? Porque o cachorro está dentro do tempo. O cachorro ele é temporal, ele está dentro do tempo. Ele não notou que tem uma coisa que é fora do tempo. Ou seja, entenda uma coisa, a gente só consegue manipular o tempo que a gente tem o senso religioso. A gente tem uma percepção. A gente tem uma percepção de que para além do tempo há mais uma coisa, há uma permanência. Isso não é difícil de entender, é que as pessoas, ela bugam quando eu estou falando isso. Sim. Né? Mas é assim, ó, entenda uma coisa, a gente só consegue às 9 da noite, segunda-feira, 9 da noite, tá junto. Por quê? Porque a gente não está preso no tempo, a gente não está assim, olhando só para o tempo, a gente não é só tempo, matéria, tempo, matéria, tempo, matéria. A gente tem uma percepção de uma abertura transcendente. E é por isso que a gente como está fora do tempo, a gente domina o tempo e pode, inclusive, pontuar coisas dentro do tempo de passado, presente e futuro. E se comprometer, porra.
Tá? Isso é o que o Dom Giussani chama de senso religioso. O senso religioso é essa abertura que o homem tem para perceber o transcendente. Ok? Isso é o que o Dom Giussani chama de senso religioso. Todo homem tem o senso religioso. O Paulo Coelho, tá, que é o que eu estava falando, o Paulo Coelho, cara, doidão, Paulo Coelho, mago, bruxo. Ele tava numa entrevista, década de 80, sei lá, tava dando uma entrevista lá, e um repórter pergunta assim, mas de qual religião? Você é religião? Aí, posso falar de religião? Aí ele fala assim, não, eu tenho religião, ele fala, né? Aí, assim, aí o entrevistador pergunta assim, mas qual seria a religião que você mais se identifica? Aí ele fala assim, cristã. Aí o entrevistador, né, aperta. E aí ele fala assim, católico. E aí o entrevistador pergunta assim, mas não tem muitos dogmas? E aí o Paulo Coelho, assim, num lampejo de lucidez, ele fala assim, meu filho, o dogma é uma coisa maravilhosa. O dogma é uma das coisas mais maravilhosas que tem na inteligência humana. O dogma, você não sabe o que é dogma. O dogma é a cristalização de uma disputa filosófica muito profunda, muito séria, muito Cristalização de uma trabalhada. disputa filosófica. Boa. O dogma é a cristalização de uma disputa filosófica que durou séculos. O dogma não é assim um palpite arbitrário isso não é. O dogma não é assim, o Papa disse, isso é dogma. Não. Que rapaz, aqui não entende nada mesmo de religião. Não sabe nada, nem sabe nada de história de nada, sabe nem que é dogma. A religião católica tem meia dúzia de dogma. Não é que tem a religião católica cheia de dogma. Tem meia dúzia de dogma, você tá entendendo? Meia dúzia. Mas essa coisa de camisinha é um dogma da igreja católica. Você entende? Assim, é uma confusão do caralho. A camisinha não tem nada a ver com dogma. Você tá entendendo? Não é dogma nenhum. Uhum. A camiseta não tem nada a ver com dogma. Né? O que é dogma, por exemplo? Dogma, Cristo é Deus. Isso é um dogma. Cristo é Deus. Agora, mas vocês cagaram isso, Ítalo. Cagaram. Não cagaram, não. Vocês não sei se vocês sabem, mas teve uma época na história da igreja que tinha uma disputa chamada o arianismo. O arianismo era uma disputa teológica. Ele disse assim, não, acho que Cristo não é Deus. E durante séculos houve um debate de se Cristo era Deus ou não. E não é que alguém fala assim, é Deus, eu disse que é. Não, foi uma disputa teológica enorme, filosófica, uma puta de uma disputa, até que a corrente, né, foi no cume, onde estava para se proclamar o dogma, a corrente ariana foi derrotada. Cristo é Deus. Você está entendendo? Assim, isso é o dogma. Né? Então não confunde dogma. O dogma é uma outra coisa. E o Paulo Coelho, assim, uma genialidade, assim, de uma lucidez, não genialidade, uma lucidez, ele falou assim, a coisa mais alta da inteligência humana é o dogma. Eu falei, porra, caralho. Palmas pro Paulo Coelho. Eu falei, caralho, porra, Paulo Coelho. Tu mandou bem agora, hein? Mandou bem. E aí você pega a história do relógio quebrado que 2 vezes por dia é certo horário, né? Eu tenho um relógio quebrado a certa hora 2 vezes por dia. Né? E aí o pessoal fala assim, não, religião não existe, religião não existe. Eu falo assim, tem razão quem tá escrevendo isso aí agora. É verdade, tem razão. Mas não é que não existe. É que ela não se pratica mais direito. Né? Não é que não existe religião. Quando a religião não existe, porra, óbvio que a religião existe. O que você está querendo dizer é o seguinte, você nunca viu uma religião. A pessoa que está escrevendo isso aí agora, religião não existe, religião não existe. Você nunca viu uma religião. Então o protestante honesto, ele vai olhar para a prática religiosa dele e falar assim, falta algumas coisas aqui. Que são bíblicas, inclusive. Faltam algumas coisas bíblicas, inclusive. Né? Uma prática habitual de jejum e esmola, por exemplo. Jejum e esmola. Né? Oração. Né? Há orações que são fantásticas, por exemplo, o terço é uma oração fantástica. O terço é uma oração absolutamente evangélica. O terço está no Evangelho. Inclusive, então não está, não. Nunca vi ninguém rezando o terço no Evangelho. Nunca viu mesmo, você tem razão. Mas as palavras da Ave Maria e do Pai Nosso, elas estão todas no Evangelho. Você está entendendo? Então, a oração do terço, a oração do rosário, por exemplo, ela, na verdade, é uma repetição de palavras-chave da Bíblia. Ou de ideias-chave da Bíblia, das Escrituras. É uma oração que só pode fazer bem. Tá entendendo? Essa aí é uma coisa que os protestantes tinham que absorver na sua prática religiosa diária. E absorver na prática religiosa diária deles. Né? Então, por exemplo, rezar o terço. Todo dia. Simples demais. Demora 12 minutos. Né?
Aí, ó, tu tem sempre um bobão. Não mente não, viu? Não tem terço no evangelho. Eu falei, eu acabei de falar que não tem terço no evangelho. Eu falei que as palavras da oração, elas estão... O pessoal é burro, né? Ô, geração Paulo O Freire, cara. pessoal é muito burro, você tá Porra, eu entendendo? O tava pessoal é respondendo muito os stories. burro, é burro, entendeu? Assim, é burrice, isso é Eu tava respondendo os burrice. stories, cara. Eu coloquei lá, ó. Eu não estou falando isso daqui. Eu estou falando isso. Aí no próximo de novo, eu não estou falando isso aqui, estou falando isso. Geração Paulo É, Freire, o Ícaro tá na terrível, live, alguém cara. falou que o O Ícaro Ícaro tá tá na live. aqui. Mas é isso, assim, Ele mandou um comentário aqui. o que que eu não vi? O que que falta nos protestantes? Alguma coisa, só, a prática habitual, assim, isso faz parte da religião, né? Jejum, esmola, rezar o terço, né? E a missa. Isso falta na religião protestante. Falta na religião protestante, por exemplo, ir à missa, né? Um protestante, ele não vai... Há quanto tempo um protestante não vai à missa? E, Oh, bom, a primeira vez que eu fui foi com o Arno, cara. o que que eu vou falar? O Scott Hahn, pastor, né? Puta pastor americano, pastor mesmo, né? Puta, eu ia falar disso agora. Protestante. Uhum. Ele, quando foi à missa, é um homem honesto, ele foi à missa, ele tinha uma teologia lá que ele desenvolvia, mas quando ele foi à missa, uma coisa da aliança, né? E aí, quando ele foi à missa, ele muito honestamente falou assim, falou, caralho, a missa tá toda na Bíblia. Todas as partes da missa estão na Bíblia. A missa, ela, de algum modo, ela é uma leitura viva da missa, da Bíblia. É uma leitura viva e ritualística da missa, né? É o Banquete do Cordeiro, né? O Banquete do Cordeiro, que ele faz a descrição ali É no banquete do a Cordeiro. correlação, na verdade, da missa com o Apocalipse, né? Exato, é porque ele tinha uma Ah, pira da aliança, né? Então ele tinha sim, uma pira sim. lá, mas ele é um sujeito que conhece a Bíblia, ele traz pra... Ele não tem essas Sim. bobias. Ele não sofre de versiculite, né? Você pegou um versículo isolado e aí aquilo ali é toda a religião da pessoa. Fala, francamente falando, isso é uma profanação grave, hein? Que o protestante saiba disso. Né? O protestante tem que saber disso, é idolatria, tá? Isso é idolatria, né? Você idolatrar um versículo isolado, você pegar um versículo isolado de todo o contexto, um versículo isolado da história. Entenda uma coisa, é até bom, Fernando, falar disso aqui agora, assim. A Bíblia isolada, um versículo isolado, é uma idolatria muito profunda, porque Sim. ela perverte a própria história da encarnação. O Cristo encarna na história. Né? O Cristo encarna na história. Então, o verbo, ou seja, a palavra, meu amigo, a Bíblia, né? A palavra, o verbo, ele não se... Fernando, presta atenção. Né? Vamos lá. Et verbum carum factum est. Tá? E o verbo se fez carne. Carne. O verbo não se fez papel, porra. O verbo não se fez um papel encadernado, que com zíper e os caralho, que você pega e fica lendo. Você tá entendendo? O verbo, então, o Cristo, ele se fez carne, Uhum. né? E habitou no meio de nós. Et verbum carum factum est. Assim, o verbo se fez carne. O verbo não se fez papel. Então é óbvio que você pegar a Bíblia, né, e colocar a Bíblia acima de tudo, é uma profanação contra a encarnação do Cristo, tá? E é uma idolatria profunda. É uma idolatria profunda. Porque o que é idolatria? E aí os protestantes têm razão quando acusam alguns católicos de idólatras. A religião católica ela não é idólatra. Alguns católicos são. Sim. A E o inverso é totalidade... verdadeiro. Não, e eu ia falar isso agora. E a totalidade dos protestantes é. Alguns católicos são idólatras. E a totalidade dos protestantes é idólatra. Quem me ajudou com isso foi o pai, foi o Ícaro. Ele acha que ele nem sabe disso, mas quem me ajudou com essa dúvida específica foi o Ícaro, cara. Né? Ah, Porque o que é a idolatria? A idolatria é você pegar uma parte e tomar pelo todo. Então, se você sim. pega uma pessoa excelente, né, um santo, por exemplo, ou Nossa Senhora, a Virgem Maria, né, e toma pelo todo, como se ela fosse o próprio Deus. Isso é idolatria.
É a mesma coisa quando você faz isso com a Bíblia. Porque o verbo, ele não se fez papel. O verbo, ele não é a Bíblia. O verbo é o Cristo, né? Sim. É claro que é. Não é isso? Então, quando o Scott Hahn entra na missa, ele fala assim, caralho, aqui na missa tá a missa é a página sangrando. É a página sangrando. É o texto sangrando. É o texto pulsando. É o texto caminhando para o Calvário. É o texto sendo imolado. Né? É o texto morrendo e ressuscitando. Isso é a missa. Uhum. Então é claro que um protestante, para poder ter a religião, ele precisa ir à missa. Ele tem que entrar dentro do rito. Né? Que ele vá ao culto dele de domingo lá, ouvir as boas palavras do bom pastor dele, porra. Sim. Eu achei muito interessante o começo do livro quando o Scott Hahn coloca dessa forma, né? Ele foi, na verdade, para estudar, né, Ítalo? Ele estava fazendo uma tese, Nossa. né? Entrou ali, sentou ali para estudar, falou, pô, eu não tenho esse conhecimento. Entrou e a partir dali, né? Como você falou, né? O cara conhece a Bíblia de trás para frente. Ele sabe todos os elementos, ele sabe os elementos da missa, sabe o que isso, né, confrontado com o conhecimento dele, gera, né? E o que tem de verdade ali, que eu acho que é o principal, né? Ele não. Ele deixa muito claro isso no começo do livro, né? Ele não se furta ali da verdade, né? E é uma coisa que, olha só que coisa terrível. Assim, é uma menina aqui, GGGGG, Bebe do Wiki. Discordo, mas respeito sempre. Não, GG, de verdade, nisso aí você não tem que discordar, entendeu? Assim, isso não é um ponto de discordância. Você não tem como discordar que 2 mais 2 é 4, você tá entendendo? Discordo, mas respeito. Não é sobre discordar, meu amor. Assim, a gente tá contando uma história, entendeu? A história é essa, assim. Você não tem o que discordar nisso que a gente tá falando. Você entende? Que não tem o É que o que é. discordar? É o que é. É o que é. Assim, o pessoal se apega. Esse é o ponto, né, Fernando? Assim, eu sei no católico assim também. O pessoal se apega com uma merdinha que acha que aprendeu lá, porque o pastor falou, porque o padre falou, porque a moça da paróquia falou, porque a moça lá do. É, O livro não é o Cordeiro de Deus, não. É o Banquete do Cordeiro. é o Enquanto o Banquete do Ítalo Cordeiro. fuma. Você É o falou. Banquete do Ah, Cordeiro. alguém É. escreveu aí? Não, é A que alguém pessoa. escreveu aqui. É o Alguém Banquete. é o Banquete Não do é. Cordeiro. É o Banquete do Cordeiro. É o O nome do Banquete do livro. Cordeiro. Então, essa aqui é a coisa, você tá entendendo? Você vai lá, né? O que falta pro católico? Pro católico falta a religião católica. O católico não é católico ainda, você tá entendendo? Tem um monte de coisa da religião católica que ele não faz. Ele não é católico, você tá entendendo? Tem um monte de coisa que ele não é. E o protestante, ele também tem um monte de coisa que falta na religião dele. Entre as coisas que a própria religião dele não tem, inclusive. Né? Que a própria religião Ah, dele não tem. Então, assim, a prática habitual do jejum e da esmola. Né? Você vê alguns pastores protestantes abominando a esmola, por exemplo. Você vê alguns padres abominando a esmola, Fernando. sim. Né? Que o prefeito lá de Ibirapoca do Sul fala que não é para dar esmola para mendigo, Uhum. que atrapalha. Né? Deixa o prefeito, pô. O prefeito. Esmola é uma prática religiosa, você tá entendendo? Então, assim, foda-se o que o Sim. prefeito tá falando. Deixa o prefeito lá, Uhum. ele deve ter os motivos administrativos para falar uma merda dessa. O problema é dele. Agora, o pastor protestante ou o padre católico falar que não é para dar esmola, fala, beleza, você tá. Entendo, é um pobre coitado também. É um pastor e um padre que não tem a religião ainda. Né? Ele tá tirando um dos 3 pilares da religião, porra. Ele tá Sim. tirando um dos 3 pilares da religião. Quais são os 3 pilares da religião? Né? Jejum, esmola e oração. Jejum e maldição. Uhum. E aí você tem orações perfeitas. Há orações perfeitas, né? A oração mais perfeita que existe é a missa. Essa é a oração mais perfeita que existe. Então é por isso que convém a missa. Convém a missa uma vez por semana, Fernando? Olha, vamos lá. Tu é casado, né? Tu é casado, Sim. né? E aí hoje eu vi você dançando com a Andressa. Você tá lá, porra, pé de valsa do caralho, dançando pra lá, dançando pra cá, rodando, rodopiando, os caralho, não sei o quê. Beleza. Isso é, vamos colocar assim, é necessário dançar para você ter um casamento? Não. Não. Agora,
Se você não senta com a tua esposa, né, para conversar, para jantar, para tomar um vinho, para nutrir o amor, aquilo que é só o centro do casamento, né, que é só a fidelidade, né, fidelidade, não, a fidelidade é o centro, vamos botar assim, a fidelidade é o centro, né, tem que ser fiel, total. Pô, isso só não dá conta, né? Não dá conta de expandir o amor, concorda? E nem a fidelidade vai subsistir no limite, tu concorda ou não? Sim. Então, quando existem essas coisas da religião que são as obrigações da religião, aquilo que é a obrigação da religião, isso não é o amor ainda. Então, ir à missa ao domingo é assim, ó, esquece isso. Você tá entendendo? Esquece isso. Não é para não ir, eu esqueci o contrário. Uhum. É a missa todo dia. Você tá entendendo? Sim. Comungar uma vez por ano. É o que tá no cânone, entendeu? Se você comunga uma vez por ano, vai missa ao domingo, você tá dentro da religião de algum modo. Mas você não tá praticando o amor, porra. Você tá entendendo? Então, assim, ó, comungar a Páscoa, se confessar e comungar a Páscoa. É o que está previsto no cânone. Ir à missa ao domingo, é o que está previsto no cânone. Meu filho, tipo, eu estar casado e a única coisa que eu sou é fiel. Mas não encontro minha mulher, não vejo minha mulher, não faço porra. Assim, o casamento vai acabar, assim, tá de acordo? Assim, não vai ter casamento mais. Não. É a mesma coisa da religião. Então, óbvio que você não tem religião. A pessoa fala assim, religião não existe. É claro que não existe, assim, mas é mais ou menos você só vai à missa ao domingo, né? Então, óbvio que você não vai ter religião, porra. Todo dia. Sim. É todo dia. Missa de dia de semana dura 30 minutos, porra. Né? Se confessa uma vez por semana, vai à missa todo dia. É isso aí, caralho. Eu acho engraçado aqui, eu tô lendo os comentários aqui também, então, enquanto você fala, né? Eu vejo o pessoal aqui meio que avesso a isso que a gente está conversando, né? Avesso, é isso que a gente está conversando. Na verdade, assim, primeiro que a gente está tentando converter ninguém, né? A gente está falando de coisas objetivas que são o que são. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto antes de todo mundo, né? Eu vi o Saulo falando aqui sobre o concordo e não concordo, eu concordo com o que o Saulo está falando, né? Eu discordo, eu tô brincando. É, Aquele cara assim. levantei a bola. E o que o Saulo está falando é certo. Não é questão de concordar ou não concordar. Cara, para um minuto. Um minuto não, porque você vai precisar mais do que um minuto. Eu tô há 1 ano e 7 meses estudando isso aqui, tive a graça de conversar com pessoas muito maiores do que eu, para conseguir chegar a algumas conclusões. Mas assim, vai estudar com calma, que você vai ver que tudo isso aqui que a gente está falando é o que é. Ponto. Não tenha medo de confrontar um conceito, de repente, que já está predefinido na sua cabeça. Porque muitos católicos falando sobre o catolicismo é uma tragédia. Então você imagina o protestante tentando ensinar por que o catolicismo é errado. Então, assim, a gente precisa ter calma nessa hora, né? É assim, eu sou adepto de uma coisa, Fernando, que eu nunca ouvi essa porra. Eu nunca nem ouvi esse termo. Talvez seja mais um desses termos que eu invento, né? Mas não é uma invenção, é uma descrição, né? Eu não sou adepto da evangelização doutrinal, você tá entendendo? Eu sou adepto da evangelização sacramental, né? O que é evangelização sacramental? Assim, cara, mais do princípio que tu é burro, porque tu é. Você tá entendendo? Você sabe por que você é burro? Você não entende um texto jornalístico, porra. Você não entende o que eu tô falando, caralho. Tu não entende o texto jornalístico, tu não entende o que eu tô falando. Você não entende o que você lê. Né? Então, agora eu vou estudar a doutrina da igreja, vou estudar. Então vai lá, vai estudar que não vai ter porra nenhuma mesmo, entendeu? Assim, tu quer ter religião? Participa dos sacramentos, porra. A evangelização, anota isso, a evangelização, ela é sacramental. A religião, ela é sacramental. E aí, com o tempo, tu vai estudando também um pouco, mas não vai ter porra nenhuma, porque tu é burro. Né? É burro. Perfeito. É burro. Agora, rezar o terço você consegue. Ir à missa todo dia você consegue. Se confessar uma vez por semana você consegue. Tu tá muito mais dentro da religião do que o teólogo que não faz nada disso. É exatamente isso mesmo. É claro que é. A evangelização é sacramental. Ainda mais num país de burro que nem o Brasil. Foi o que você me... Foi quando você me respondeu quando eu fui falar sobre a hóstia. Eu não lembro. O que eu falei?
Não, não foi exatamente isso que você falou, mas foi exatamente, foi nessa linha, né? Porque assim, não dá pra você simplesmente só explicar, né? Apesar que pela razão dá pra tocar ali, dá pra entender, né? Óbvio que dá. Dá, Só dá que para aí, chegar, construir tudo aquilo ali, né, mas, pô, faz, né? Pratica, age, e aí as coisas vão se abrindo, né? é exatamente esse negócio, assim. E aí é isso aí, ó. Só, vamos lá. Você tá falando, a gente tá falando, quais são os frutos da religião? O fruto da religião é fé, esperança e caridade, né? Se você, a religião está muito mais próxima dos sacramentos do que das ideias, do que da doutrina, do que da, sei lá, da explicação teológica. Explicação teológica, ideia, doutrina, não é religião, porra. Não é religião. O cara que fica lendo São Tomás de Aquino o dia inteiro, fica lendo Calbart o dia inteiro, fica lendo, sei lá, o Knox o dia inteiro, o cara que fica lendo os teólogos o dia inteiro, ele não tem religião, ele é um estudante. Porra. Ele é um estudante. Assim, eu vou ficar lendo, eu vou ler o dia inteiro teoria de jiu-jitsu. Uhum. Você vai aprender a teoria do jiu-jitsu. Você é um estudante de jiu-jitsu. Para você se virar um lutador, o que você tem que fazer? Vestir o kimono, entrar no dojo, se submeter lá ao rola. Você tem que fazer, você entendeu? Então, assim, ó, a religião ela é sacramento, porra. Sim. E por falar em sacramento e falar em prática, Ítalo, na prática, o que que a gente precisa fazer para a gente ter um relacionamento mariano com o Cristo? Isso tem uma live lá inteira que eu falei sobre esse assunto, né? Uhum. Porque é uma coisa Sim. assim, que eu acho muito interessante o pessoal falar disso, né? Assim, Ítalo, não, Ítalo, eu não concordo. É, porque o meu modelo é Cristo, não é esses santos aí. Nem a Maria, nem Maria. Então, já chamou Nossa Senhora de Maria, tu já saca um papel higiênico e vai vir merda, entendeu? Porque tem que ter respeito pelas pessoas. Você tá entendendo? Você não chama. Você tem que chamar as pessoas pelo título honorífico delas. As pessoas que têm honra, elas têm que ser chamadas pelo título honorífico delas, né? Você não vai chamar Dom Pedro de Pedro, você vai chamar Sua Alteza. É assim que as pessoas educadas fazem. Isso é no mínimo uma questão de educação, né? Então chamar Nossa Senhora ou a Virgem Maria de Maria já demonstra uma profunda falta de educação. Esse jeito não tem educação nenhuma, né? Esse jeito assim, não tem educação alguma. Para começar, né? Não importa se é protestante, se é católico, se é o caralho que for, entendeu? Então você chama pelo título honorífico da pessoa. Você não quer chamar de Nossa Senhora porque isso te incomoda, né? Não é Nossa Senhora. O protestante não vai conseguir chamar de Nossa Senhora. Eu entendo. Agora vai chamar de Virgem Maria, né? Se o protestante que chama Nossa Senhora de Maria é um vagabundo, mal educado, rancoroso, burro, trapaceiro, estelionatário, criminoso, implicante, né? É um sujeito que, no final das contas, não se distingue muito de um porco e de um cachorro. Então, a primeira coisa é respeito com a mãe do Cristo. Tá? Exatamente. Você chama de Rainha Augusta dos Anjos, né? Isso aí é. Uhum. Mas você chama de Virgem Maria, você tá entendendo? Virgem Maria. É o mínimo. É o mínimo. Né? Não tem conversa. Isso é o mínimo. Então, um protestante saia dessa live e fala: você não precisa chamar de Maria. Não é que você, perdão, você não precisa chamar de Nossa Senhora. Mas é um tapa na cara o que você merece. Você chama a mãe do Cristo de Maria. Tá? Você merece um tapa na cara para aprender. Vou ter que refazer meus stories, cara, porque eu coloquei essa semana como Maria. Não Eu tinha sei, pensado por porque esse lado. você ainda tem a coisa do não ofender o protestante Sim, e não afastá-lo, exatamente isso. né? Eu sei. Mas isso é antipedagógico, isso é antipedagógico, no final das contas. O sujeito não vai conseguir ter relacionamento com o Cristo se ele chama Maria de Maria. Você tá entendendo? Você merece um tapa na cara uma pessoa que chama a Virgem Maria de Maria. Né? Um tapa na cara. Tem que levar. Né? É isso aí. O 6559 assim, chamo de Maria e pau no cu. Esse é o nível. Você tá entendendo? O seu nível, quando você trata de coisas, das coisas dignas do espírito. Esse é o nível, você tá entendendo? A pessoa revelou o que É, ela é. A pessoa é o revelou que o que ele ela vai é. levar, né? É o que ele vai levar. Entendeu? Mas essa pessoa não tá querendo ter religião. Essa pessoa não é honesta. Sim. Né? É questão de educação, em primeiro lugar.
Isso é questão de educação. Você não é, né? É bobão. Você não tá falando de religião, não tá falando de nada, né? Isso é uma bobeira. É um bobão. E aí quando a pessoa fala assim, não, mas o que eu quero, o meu modelo é o Cristo. O meu modelo não é os santos. Eu sei, meu filho, que seu modelo é o Cristo. O meu também. E você quer saber? O modelo dos santos é o Cristo, caralho. Só que esse aqui é o primeiro ponto. Caralho, você é o Cristo, porra. Não. Isso é uma coisa que é óbvia. É uma coisa que é óbvia. Você é de uma soberba. Você não é soberba assim, é siderúrgica, mastodôntica. Você é uma soberba é óbvio que o modelo é o Cristo. Agora você não é o Cristo, porra. Né? Você é uma pessoa. Então, como pessoas conseguem chegar próximas de ser parecidas sob certo aspecto com Cristo? Né? Aí você tem que olhar. E como é que as pessoas são pessoas excelentes? Um pastor que você acha que é excelente, né? Um santo. E no limite, a pessoa mais excelente que já passou por essa face da Terra é a mãe do Cristo. Né? Que é o que a gente falou lá naquela live de quem é você na manjedoura. Né? Você tem a tipologia da manjedoura. Uhum. Maria, José, os reis magos, os pastores e os animais. É isso aí. É isso aí. Você pode ser só o burro, Só o jumento boi, que estava lá o perto. jumento que está lá. Você está lá, entendeu? Você participa da religião de algum modo. Você participa da religião de algum modo, entendeu? A única coisa que eu tenho certeza é que você não é o bebezinho que nasceu. Esse aí você não tem como ser, porra, você é Deus. Não, então você não é o bebezinho. Assim, o que é possível para o homem? Quais são as possibilidades abertas para o homem? As possibilidades abertas ao homem, né? Elas são essas aí. Exceto ser o Cristo. Olha que paradoxo interessante. Olha que coisa interessante. É óbvio que você não é o Cristo, porra. Tu é Deus? Não. Não é coisa tão óbvia, né? Então, o próprio apóstolo Paulo fala isso. Olha, é que para vocês é difícil imitar o Cristo. Então imitar é a mim. O próprio apóstolo Paulo fala essa porra. O que ele está dizendo com isso? Olha, é assim que faz. Ele é do caralho. Ele mesmo fala isso. Tá escrito lá, inclusive. Ele fala isso, a porra. Olha, é pra você muito difícil imitar o Cristo, então você vai imitar a mim. Né? O que ele tá dizendo? Fala, porque eu sou uma pessoa, entendeu? Você também é uma pessoa, você não é Deus. Então você não vai conseguir ser Cristo. É nesse sentido que os santos, eles são muito importantes pra gente. Você vai olhar pro santo, o santo é um modelo de alguém que imitou o Cristo. É uma pessoa como você, não Sim. como Cristo. Uma pessoa como você, que imitou o Cristo e chegou próximo. Né? É por isso que é importante olhar para a vida dos santos. Assim, o que os santos fizeram? Né? Os santos eles foram lá e fizeram jejum, esmola, oração, né? E pá! Chegaram próximos. Vamos lá. Chegaram próximos aqui. Chegaram próximos a colher abundantemente os frutos, que são o jejum, que são a fé, a esperança e a caridade, o amor. Como se define o Deus? Deus é definido pelo quê? Né? Quem é Deus? O evangelista João falou assim, o que é Deus? Deus é amor. Você está entendendo? Então é pela prática da religião que você se aproxima do Cristo. E quando você pratica a religião, você colhe fé e esperança. E amor e caridade. Você se alimenta desses frutos. E a gente se torna aquilo que a gente se alimenta. Você concorda? Sim. Quando você se alimenta de caridade, você se transforma em caridade, você se transforma em amor. Você começa a se identificar, você começa a se transformar em Cristo. Então você só se transforma em Cristo, porra, praticando a religião. Porque quando você pratica a religião, você consegue colher esses frutos. E quando você colhe os frutos, você se alimenta deles. Quando você se alimenta deles, você se torna eles, porra. Meu amigo, vai cair. Já deu uma hora de conversa. Beleza. Te vejo no eixo, hein? Fica com Deus, Fernando. Grande Até mais, abraço, pessoal. cara. Até mais. Tchau, tchau.